amados e amadas irmãs de todo o Brasil, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Glória a Deus, amado Senhor e soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos todos aqui, unidos e reunidos em teu santo e bendito nome, para aprendermos mais um pouco da tua palavra. Iniciamos agora a aula de capelania hospitalar da CAEDEC, Capelania Exército de Cristo. Nós estamos com o tema emoções do paciente. Então, nós aprendemos na aula anterior que nós temos 7 tipos de tensão psicológica, 7 categorias. Então, na última aula, nós falamos de duas tensões, né? Então, nós vamos reprisar, né, as que já foram faladas e dar seguimento. Então, a primeira tensão psicológica, ela é chamada de tensão de ameaça à integridade. O que é isso? A tensão da ameaça à integridade, os enfermos são submetidos a uma série de experiências onde eles não têm o controle sobre as circunstâncias. O paciente tem que obedecer ao médico, ouvir uma enfermeira e se submeter à estrutura de um hospital ou agenda estabelecida pelo tratamento médico, aceitar as ordens para dormir, para receber orientações, para tomar medicamentos, ser instruído sobre o que deve ou o que não deve fazer, o que deve comer e etc. O enfermo volta a ser uma criança e isto não é fácil. Isso é a primeira tensão, né, de ameaça à integridade. E a segunda tensão é a tensão do medo de estranhos. Ou seja, o que é isso? Os pacientes têm medo de que suas vidas e seus corpos tenham que ser colocados nas mãos de estranhos com quem talvez não tenha qualquer laço pessoal. Ou seja, o que é isso? É porque eles estão lá expostos, né, com vários profissionais da área de medicina. Os enfermeiros, né, os enfermeiros-chefes, enfermeiros e enfermeiras. Então, muitos deles eles se sentem constrangidos porque eles estão expondo os seus corpos a umas pessoas que eles nunca viram. Então, muita gente não se sente à vontade na sua intimidade, né? Então, isso aí é um tipo de tensão que eles têm. Por mais que eles saibam que as pessoas ali que estão ao seu lado são profissionais e qualificados, né? Estão acostumados, mas eles nunca se enfrentaram, nunca tiveram essa oportunidade, essa situação, não digo nem oportunidade, essa situação de estar ali enfermo, então eles se submetem a estar ali à mercê daqueles profissionais. Então eles têm o medo, atenção, medo de estranhos, né? Essa é a segunda tensão. Nós somos 7. Nós estamos reprisando as duas. E agora
nós iremos falar da terceira tensão, que é a tensão da ansiedade da separação. O que é isso? Os pacientes têm medo de que suas vidas e seus corpos tenham que, por conta da enfermidade, ele vai ter a separação de quem? Dos amigos do lar, da rotina costumeira, do trabalho. Durante a internação no hospital, eles ficam separados das pessoas e das coisas que são familiares a eles, no momento em que mais eles precisam delas. Vou repetir. Essa é a tensão da ansiedade pela separação. A enfermidade nos separa de amigos, do lar, da rotina costumeira, trabalho durante a internação. No hospital, ficamos separados das pessoas e das coisas que nos são familiares, no momento em que mais precisamos dela. Então, ou seja, eles sentem pela separação dos amigos, da família, né? Porque na realidade eles estão separados, tá? Do convívio familiar e da rotina diária. A quarta tensão chama-se o medo de perder a aceitação. Então, qual é o medo de perder a aceitação? A doença e os ferimentos podem deixar as pessoas fisicamente deformadas, obrigando a moderar as suas atividades e tomar dependentes de outros. Repetindo, a tensão de medo de perder a aceitação a doença e os ferimentos podem deixar as pessoas fisicamente deformadas, com sequelas, né? Obrigando a moderar suas atividades e tornar dependentes de outros. Ou seja, de acordo com a enfermidade, elas podem tornar-se, ter mutilações no seu corpo, né? Algumas deformidades, e com essas transformações, elas tendem a se sentir assim, rejeitadas pela sociedade. Então, isso é um medo de perder a aceitação dos outros, né? Dos amigos, dos cônjuges, dos parentes, né? Então, eles estão à mercê, vai ter que ser obrigados a conviver, e isso é muito difícil, né? De suportar essa tensão, essa modificação no seu dia a dia. Tudo isso ele pode ameaçar a autoestima e levar a temer que, devido a essas mudanças, as pessoas não irão mais amá-los ou respeitá-los. A sexta tensão. A quinta tensão, aliás, perdoe-me. A quinta tensão. Lemos a quarta, né? Vamos ler agora a quinta tensão. Tensão do medo de expor ou perder partes do corpo, né? Ou seja, eu tinha falado antes da rejeição, que aqui não deixa de ser. Então, dá um reforço aí da parte da mutilação. Então, as pessoas doentes precisam expor as partes do corpo que doem e se submeter-se ao exame visual e toque por parte da pessoa do médico. Isto pode ser embaraçoso e, por vezes, ameaçador, especialmente quando se torna aparente o que uma parte de nosso corpo está doente, tem que ser operada ou mesmo
movida, entendeu? Então, isso é a tensão do medo de expor ou perder parte do corpo. Só fazendo uma retificação, nós lemos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e agora eu pulei para a sexta. Então, eu vou ler a quinta e vou repetir a sexta, porque eu pulei. Ok, amados? Vou aumentar aqui. Vou ler a quinta e a sexta. Então vamos lá. A quinta tensão. Então, estamos aqui falando das 7 tensões psicológicas que o enfermo sente ao estar hospitalizado. A primeira é tensão da ameaça à integridade física. A segunda é a tensão do medo de estranhos. A terceira é a tensão da ansiedade pela separação dos familiares do convívio. A quarta é a tensão do medo de perder a aceitação. A quinta é a tensão do medo de perder o controle. É o que está aparecendo agora aí na tela. Perder o controle da força física, agilidade mental, controle dos intestinos e bexiga, controle dos membros da fala ou da capacidade de dominar as suas emoções é uma ameaça para os pacientes. E estas ameaças se tornam maiores quando o paciente está exposto em um leito de hospital. Ou seja, amados, realmente essa tensão do medo de perder o controle, ela é muito natural aos irmãos, a nós que tiveram essa experiência de passar, né, de estar no leito de um hospital. É muito constrangedor, porque a gente fica lá, perde o controle da força física, né? Tá debilitado, a agilidade mental, ou seja, o reflexo não é mais o mesmo, né? E o controle do sistema, né, fisiológico, ou seja, como ele fala aqui, dos intestinos, ou seja, fica com diarreia, né? Aí a bexiga, ou seja, fica com incontinência urinária, tá? E controles da fala, né? Às vezes não tem uma coordenação motora, né? No falar, né? Ou seja, a pessoa enferma, ela fica com, dependendo da enfermidade, ela perde a capacidade de dominar as suas emoções. É uma ameaça para os pacientes, porque essas ameaças se tornam maiores quando o paciente está exposto em um leito do hospital, porque ela está lá, ela fica tensa, então aflora os nervos, tá? A tensão do medo de expor ou perder as partes do corpo. As pessoas doentes precisam expor as partes do corpo que doem e submetem-se ao exame visual e toque por parte da pessoa do médico. Isto pode ser embaraçoso e por vezes ameaçador, especialmente quando se torna aparente que uma parte do corpo está doente, tem que ser
operada ou mesmo removida. Ou seja, isso aí eu já tinha falado, né, em alguns tópicos anteriores. Eles têm medo, porque vai se submeter, tá, a mutilações e vai ser uma coisa muito constrangedora. E a sétima e a última tensão a sétima e a última tensão é a tensão da culpa e medo do castigo. Ou seja, a doença ou acidentes levam muitas vezes a pessoa a pensar que o seu sofrimento possa ser um castigo por pecados ou erros cometidos. E esta era a opinião dos amigos de Jó. Vocês lembram? Na Bíblia tem essa passagem que quando Jó estava sofrendo, né, as vicissitudes da vida, os amigos de Jó, né, disseram que ele estava sendo castigado, tá? Mas não tinha nada a ver. Isso é a provação que cada um tem que passar aqui, porque Papai do Céu ele está nos provando para nós testificarmos a nossa fé. Então, Jó esta era a opinião dos amigos de Jó e tem sido aceita por milhares de pessoas desde então, deitados na cama e se perguntando: por quê? Por quê? Por quê? Essas pessoas podem se deixar vencer pela culpa, especialmente se não houver o restabelecimento. Apesar de essas tensões serem comuns aos enfermos, temos que saber que existem diferenças no modo das pessoas reagirem. Ou seja, cada pessoa, né, reage de uma forma. Né? Apesar dessas tensões, elas serem comuns nos enfermos, cada um reage de uma forma diferente, tá? Algumas podem até estar sofrendo, né, com outras emoções, né? Mas cada um sofre, né, reage de uma forma diferente. Algumas ficam deprimidas com a doença, as outras ficam frustradas com a vida, as outras ficam iradas, né, com os médicos e com Deus, tá? Se sentindo culpadas por não cuidarem da saúde. Então, são várias os tipos de tensão, né? Nós vimos as 7 tensões, tá? Então, nós agora vamos passar para os assuntos que devem ser avaliados com respeito ao trabalho com enfermos, né? Então, deixa eu diminuir mais um pouco aqui para nós falarmos aqui do assuntos que devem ser avaliados com respeito ao tratamento aos enfermos.
Assuntos que devem ser avaliados com muito respeito ao trabalho com enfermos. Primeiro, o hospital é uma instituição que busca cura física. Devemos respeitar o ambiente e a estrutura hospitalar e trabalhar dentro das normas estabelecidas. Como evangélicos, a Constituição brasileira nos dá direitos de atendermos os doentes, porém, não é um direito absoluto. Devemos fazer nosso trabalho de forma que não atinja os direitos dos outros. Ou seja, o que é isso aqui? Toda organização, né, ela tem um regimento interno, ela tem diretrizes que regem quais são os procedimentos que têm que serem tomados naquela instituição. Então, o hospital é uma instituição que ela está buscando a cura física. Então, devemos, como capelão, como cristãos, né, como cidadãos, andar e respeitar, acatar todas as leis pertinentes e todas as diretrizes, né, do hospital. Devemos respeitar o ambiente, a estrutura hospitalar e trabalhar dentro das normas estabelecidas. Ou seja, lá a gente não vai questionar nada. O que nós vermos de errado lá, temos que ficar calados e fazermos o nosso trabalho de capelão, levar o amor de Cristo, levarmos o apoio espiritual a cada paciente que está lá internado, né? Está lá em cima do leito de hospital. Então nós temos que questionar nada, não se envolver com a parte burocrática nem administrativa do hospital. Como evangélicos, a Constituição brasileira nos dá o direito de atendermos os doentes. Porém, esse não é um direito absoluto. A gente não vai lá mandar e nada, não está ali para questionar nada que seja de cunho administrativo no hospital, tá? Não é um direito absoluto, não. Isso aí é cada qual tem a sua atribuição. Devemos fazer o nosso trabalho de forma que não atinja os direitos dos outros. 2. Como é que você encara uma doença ou um sofrimento humano? Tem que avaliar suas atitudes, seus medos, suas ansiedades e etc. Nem todos podem entrar numa enfermaria ou visitar um doente no lar, porque não é fácil lidar com situações que envolvem o sofrimento humano. O que é que significa isso? Ou seja, como é que você, cada um de nós aqui, como capelão, como é que nós, né, vai encarar, né, a doença ou um sofrimento do ser humano, do próximo? Como é que nós devemos avaliar a atitude de cada um, né? Os nossos medos, as nossas ansiedades, porque nem todos podem entrar numa enfermaria ou visitar um doente lá, porque não é fácil lidar com as situações. Ou seja, vou dar um exemplo. Digamos que eu vou fazer uma visita capelânica lá no hospital. Aí chego lá no hospital, na sala vermelha, onde tem várias pessoas que estejam lá sofrendo com uma enfermidade. Aí chego lá, eu vejo lá, me deparo com uma cena de uma pessoa que está com uma úlcera, tá? Está em fase de putrefação e está exalando um odor bem forte. Então, digamos que eu chegue lá, aí vou me deparar com essa situação. Aí o cheiro é tão forte e eu, mesmo de máscara, né, e estou sentindo ali, começo a querer regurgitar, ou seja, querer vomitar,
engulhando, como diz na linguagem popular. Fica engulhando, 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 querendo vomitar. Então, esse tipo de atitude, nós temos que nos precaver, porque nem todos, é como ele fala aqui, nem todos podem entrar na enfermaria ou visitar um doente no lar, porque não é fácil lidar com as situações que envolvem o sofrimento humano. A pessoa está ali em estado de putrefação, porque não é ela quer, ela não quer, ela não pediu isso, né? Às vezes ela está também com a mutilação, tá? A pessoa que tem uma mutilação, vou dar um exemplo de hanseníase. Pessoa que está com hanseníase. O que é hanseníase? Hanseníase no popular, ela é conhecida como lepra. Né? Então a pessoa está com a face mutilada, né? Às vezes é o nariz, é a boca, é o lábio, é um olho, é uma orelha, né? Um vidro, alguma coisa, né? Uma mão. Então a pessoa vai olhar, vai ver aquela cena lá, uns vão tremer, uns vão chorar, outros vão ficar chocados, vão correr, tá? Então, por isso que nós temos que nos prepararmos e ir lá cheios de unção, orarmos, jejuarmos, fazer com que nós possamos estar capacitados e habilitados, tá? E santificados, fortificados para lidar com essas situações que iremos nos deparar com uma visita, quer que seja no lar ou quer que seja no leito de hospital, porque não é fácil lidar, né? E tem outras situações mais simples, né, que acontecem, né, nem uma enfermidade, é, são pessoas que não podem ver sangue humano, né? Pessoas que quando vai doar sangue ou fazer um exame, né, que vai ser coletado o sangue, eles viram para o outro lado para não ver o médico não, o enfermeiro ali que está coletando o seu próprio sangue. E imagine aí ele ir no parto do seu próprio filho, que vai nascer, e quando está vendo lá, já há vários relatos, eu tenho vários amigos que desmaiaram quando foi lá para assistir o parto e desmaiou, que não aguentou por ver o sangue. Tá? Então, nós temos que estarmos preparados para essa situação. Então, vou repetir a questão 2. Como é que você encara uma doença ou um sofrimento humano? Tem que avaliar suas atitudes, seus medos, suas ansiedades e etc. Nem todos podem entrar numa enfermaria ou visitar um doente no lar, porque não é fácil lidar com situações que envolvem o sofrimento humano. Item 3. Quando visitarmos os enfermos, devemos estar atentos aos seus sentimentos e preocupações. Nossa agenda precisa priorizar os assuntos que eles desejam abordar. Vou repetir. Quando nós formos visitarmos os enfermos, nós devemos estar sempre atentos aos sentimentos e preocupações. Nossa agenda precisa priorizar os assuntos que eles desejam abordar, ou seja, a gente vai lá para levar o consolo espiritual, o apoio espiritual, né? Então a gente não podemos chegar lá falando ao nosso bel prazer o que nós queremos, não. A estratégia é nós vamos priorizar o que é que eles têm para desabafar, que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir, eles querem falar. A maioria dos enfermos estão lá para ouvir a palavra, né, de conforto, mas 99,9% eles querem falar. Eles querem dizer o que estão sentindo,
né? Então, nós temos que ter cuidado e priorizar os assuntos que eles desejam abordar, tá? Quarto, como crentes em Jesus, tem algo que todos desejam, a esperança. Devemos expressar esta esperança de maneira realística e com integridade. Tenha cuidado com promessas feitas em nome de Deus. Podemos levar palavras seguras, mas devemos evitar a criação de falsa esperança. O que é isso? Nós somos crentes, nós cremos em Deus, no Deus poderoso, que é o médico dos médicos, o Criador e autor da nossa fé, mas nós temos que ter o cuidado, né, para nós não prometermos falsa esperança. Todo enfermo lá, ele está com esperança de ter a cura, de ser curado. Ou seja, o que é que ele quer escutar? Que ele seja curado. Então, mas como os crentes, né, a gente tem que ter o cuidado de fazer promessas falsas em nome de Deus. Ou seja, imagine que eu vou lá fazer uma visita, né, ao leito, e tal, a pessoa lá está com fase terminal, aí eu chego lá, aí digo, em nome de Jesus, coloco a mão, em nome de Jesus, você está curado. Sai doença, sai! Eu estou prometendo, estou usando o nome de Deus, né, prometendo que vou curar, né, um paciente terminal. Ou seja, é impossível para Deus? Não. Em Lucas 1:37 diz, porque para Deus não há impossível. Nós sabemos muito bem disso. Mas, porém, contudo, todavia, a vontade é de Deus. A vontade não é nossa. Nós queremos até que todos eles se curem, mas não é a nossa vontade que vai perdurar. A vontade é de Deus. A vontade sempre que vai perdurar é a vontade de Deus. Então, quando a gente entra num serviço, numa atividade de capelania, a gente tem que saber como é que nós vamos abordar, fazer a abordagem. Nós não devemos criar uma esperança falsa. Nós podemos levar as palavras seguras, as palavras firmes. Exemplo, nessa situação, né? Porque tem as fases, né? Nós falaremos lá, nós falamos aí dos tipos de tensão psicológica, mas para frente iremos falar nas fases, né, que cada enfermo passa. Mas assim, o que é que a gente pode falar para as pessoas que estão enfermas, para as pessoas que estão ali querendo escutar uma palavra de esperança? Então, nós temos que trabalhar da seguinte forma. Deus é o Pai, Deus é o nosso Criador e Ele pode tudo. Temos que termos fé nesse momento e que Deus está no controle de tudo. Deus vai sempre estar conosco em todas e quaisquer situação. Porém, é isso que a gente tem que falar. Porque o que é que acontece? Muitas pessoas, de acordo com a reação de cada uma da atenção, né, que a atenção que nós vimos quase agora, ela fica deprimida, ela fica irada, ela se revolta,
tá? Então, nós não podemos estar dando nenhuma perspectiva no sentido de prometer, né? De impor as mãos e dizer que você está curada em nome de Jesus. Não. Sabemos que Jesus, ele é o médico dos médicos, ele pode curar sim, mas nós não devemos prometer, né? Porque Deus é que sabe tudo, tá? Quinto, a quinto. A quinta, observar e respeitar as visitas de outros grupos. Faça seu ministério sem competir ou entrar em conflitos. Seja uma boa testemunha. O que é isso? Isso aí é muito simples, né? Ou seja, nós estamos lá fazendo a visita capelânica, então estamos lá, chegamos lá numa enfermaria, e o que é que acontece? Aí está lá a igreja A, a igreja B, a igreja C, a religião a religião B, a religião C. Então, o que é que nós temos que fazer? Está explicando aqui. Nós temos que observar e respeitar as visitas de outros grupos. A gente não pode fazer que é uma forma de competição. Não, a gente não está competindo com as demais religiões. Exemplo, eu certa feita, eu estava numa visita capelânica em um hospital, e quando eu cheguei lá, o hospital foi no horário de visita que coincidiu com a visita dos familiares. Então, os familiares, tá, estavam lá, e como a enfermaria tinha vários leitos de hospital, então quando nós chegamos lá, a equipe, então tinha várias famílias, e a gente conhece que nem todos têm a mesma religião, né? Então, há pessoas que são de diversas religiões, e estava lá crentes, não crentes, né? Evangélicos, que eu digo, tinha católicos, tinha várias religiões. Então, foi numa visita, tá? Em horário de visita. Então, quando você chega para falar da palavra de Deus, do amor de Cristo, né? Você como capelão ou o pastor de uma igreja, ou o padre, seja lá qual for o ministro religioso que esteja lá para pregar a palavra, né, levar o conforto espiritual, e tem a família dele lá, ele já está naquela tensão psicológica, está lá com a família, então raramente ele não vai querer te escutar, que é natural. Ele vai estar lá, ou está no hospital, no caso que a gente está falando aqui de capelania hospitalar, ele vai estar lá sentado, né, ou deitado, com a família dele, então ele não vai querer te escutar. Então, como é que você faz a sua parte rápido e vai agradar a todo mundo? Você chega lá, no meu caso, eu cheguei lá, pedi a permissão, com licença, posso entrar, autorizado, né? Aí, pessoal, bom dia, eu sou o capelão Robério César e vim trazer aqui uma mensagem da parte de Deus. Gostaria de saber se vocês podem orar comigo, fazer uma oração aqui para todos vocês. Vocês concordam? Aí, concordamos, sim, queremos. Então, bom. Então, peço a todo mundo, quem souber, quem não souber, baixe suas cabeças, feche seus olhos e vamos orar a oração que Jesus nos ensinou, que foi o Pai Nosso. Então, isso aí é uma boa saída, é uma estratégia, né? E a gente vai lá, coincidiu o horário da visita dos familiares, né? E com a nossa visita de capelania, então você chega lá, reza o Pai Nosso,
não é rezar, rezar é para o católico, que ele fala o termo rezar, rezar é para eles repetir, né? E para nós, os cristãos evangélicos, somos orar. Então, a gente orou ali o Pai Nosso, né? Que é decorado, né? Oramos o Pai Nosso e saímos e deu tudo certo. E assim é o que eu indico, é que façam assim em coletividade, quando tiver várias religiões que você não sabe, e aí você não vai prender, né, muito tempo da atenção, até porque eles não vão dar atenção a nós, né? Então, isso aí é uma forma, é uma estratégia de se levar a palavra de uma forma sucinta, tá? E levar, cumprir a sua missão. E vamos falar o sexto, né? Saiba utilizar bem os nossos instrumentos de apoio, que são a oração, a Bíblia, o apoio da igreja e a esperança em Jesus Cristo, o médico dos médicos. Repetindo o 6. Saiba utilizar bem os nossos instrumentos de apoio, que são a oração, a Bíblia, o apoio da igreja e a esperança em Jesus Cristo, o médico dos médicos. Então, o que é isso? Está autoexplicativo. Para nós estarmos imbuídos com a tarefa, a missão de capelania, nós temos sempre estar em oração, em jejum, em santificação, em consagração, Bíblia, ter o apoio da igreja, né? E a esperança em Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. Ou seja, temos que estar firmes na rocha verdadeira e darmos o exemplo. E o sétimo é orar e confiar no Espírito Santo, que ele vai nos ajudar. O oitavo, aprenda os textos bíblicos apropriados para as visitas hospitalares ou nos lares dos enfermos, tá? Então, amados irmãos, eu agradeço, né, a rica oportunidade de estarmos aqui, né? Mais uma vez, né, finalizando essa aula, tá? E peço a todos os amados irmãos que fiquem sempre aí vendo essas aulas, né? E que as aulas são sequenciais, que vocês possam estar aprendendo, né, a cada dia, né, as atividades de capelania, né, que persistam e que vocês chegarão, tá, no final deste curso, tá? Essa é a aula 2, tá? Do curso de capelania hospitalar da CAEDEC, Capelania Exército de Cristo. Eu agradeço pela rica oportunidade, peço aos amados irmãos que divulguem, que compartilhem, né? Que se inscrevam no canal para que possamos ganhar visibilidade e que cada amado possa ter a oportunidade de vir fazer, né, o curso conosco, né, que é totalmente grátis, né, as aulas, e vocês só pagarão pela certificação que vai receber, né, via PDF, né, o certificado e a credencial, e receberá via WhatsApp, e vocês podem estar imprimindo, estarem aí habilitados e capacitados de fazer as suas visitas. Peço encarecidamente que se inscrevam no canal e peçam a sua certificação ao término deste curso, ok? Que Deus continue
nos abençoando. Tá? Agradeço essa rica oportunidade e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.